Olá, amigos, irmãos das assistências. Hoje trazemos mais um evangelho do capítulo 23, Moral Estranha. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos e é com alegria que vamos juntos meditar sobre esses ensinamentos de Jesus do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada, fala-nos Jesus. Não julgueis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, porque vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão seus membros domésticos. Mateus capítulo 10, de 34 a 36. Não vim trazer paz, mas trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ela acenda. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Pergunta Jesus. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor do próximo, que disse estas palavras? Escreve a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há blasfêmia, nem contradições nessas palavras, porque foi Ele mesmo que as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equivocada não exprime exatamente seu pensamento, e que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Essas palavras, quando tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a missão de Jesus, que é inteiramente pacífica, numa missão de turbulência, de discórdia. Consequentemente, absurda, que o bom senso rejeita, porque Jesus não podia se contradizer. Então, lá no Evangelho, nós encontramos um momento em que nos é sugerido a voltar no capítulo 14, no item 6, que tem a seguinte explicação. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele, Jesus, se contradizia a si mesmo. Porém, um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base essencial e como pedra angular a lei do amor e da caridade. Então, Jesus não podia destruir de um lado e construir do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão na contradição com aquele princípio, foi porque as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas. Então vamos entender o porquê, inclusive, do título Moral Estranha. Acontece que toda ideia nova, ela encontra forçosamente oposição. E não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, ela está sempre na razão da importância dos resultados previstos. Pois quanto maior for esse resultado, maior o número de interesses
que serão ameaçados. E se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem importância, ninguém se perturba com ela e a deixam passar. Mas as ideias de Jesus eram verdadeiras. E por serem verdadeiras e estarem assentadas nas bases sólidas e trazendo entre eles esse futuro de que as palavras de Jesus nos revela, esses antagonistas, pressentindo a mudança que iria acontecer na humanidade, fazem pressão a ela. E depois utilizam essas palavras de Jesus de uma forma pejorativa. E é por isso que se lançam contra essas ideias aqueles adeptos que não têm interesse de que realmente as ideias novas viessem a beneficiar toda a humanidade. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação dos abusos em que viviam os fariseus, os sacerdotes, os escribas, todo o clero daquela época nos templos. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque ela era verdadeira, ela se desenvolveu porque estava nos desígnios de Deus. E aqui nós podemos refletir hoje. Ela nasceu naquela pequena vila da Judéia e foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais escarniçados e mais cruéis, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, mas ela sobreviveu por crenças seculares. E era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, porém a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Portanto, observe-se que o cristianismo, ele apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. E convencionalmente ainda, esses paganistas praticavam esta religião, mas a crença já se havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca às evidências e irrita-se tanto mais quanto mais decisivo são os raciocínios que lhe opõem e que melhor demonstram os seus erros. Os cristãos verdadeiros são os vencedores do paganismo, e eles passaram de perseguidos a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. É um fato comprovado que as guerras de religiões foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje, Moral Estranha. Jesus previa, sabia o que iria acontecer no futuro,
Mas é importante que tenhamos em mente, não é porque Jesus sabia que aconteceu, mas aconteceu porque assim foi as escolhas feitas pelo próprio homem. E seria a culpa da doutrina do Cristo que tudo isso acontecesse? Jesus alguma vez disse: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não. Pois ele disse exatamente ao contrário: todos os homens são irmãos. E Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Quem matar com a espada perecerá pela espada. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel, depois de tantos séculos, para demonstrar toda a sua pujança. Porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, o cristianismo saiu dela puro e jamais esteve em causa alguma. O Espiritismo nos faz ver mais alto ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. Jesus, em Lucas, no capítulo 9, diz-nos assim: e todo aquele que não carregar a sua cruz, todo aquele que tiver deixado por meu nome a sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Segue-me. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Moral estranha é o que nós iremos estudar hoje. Vamos estudar a forma maravilhosa que Jesus nos ensina a conquistar as virtudes e eliminar os vícios. Meu irmão e minha irmã, observemos que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Ainda se praticavam muitas crenças que foram desaparecendo à maneira que os interesses pessoais as sustinha. Ora, o interesse tenaz, ele não cede nunca à evidência e irrita-se tanto mais quanto decisivos são os raciocínios que se opõem a certos comportamentos. Os cristãos, certamente vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, o símbolo do cristianismo, nestes dois mundos. Isto é um fato comprovado, que as guerras de religiões, elas foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas do que as guerras políticas
e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidades e de barbárie. Que Jesus fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E seria culpa da doutrina do Cristo? Não. Por certo que não. Pois a doutrina cristã, ela condena formalmente toda violência. E Jesus disse, em algum momento, a seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar. Pois ele disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. E as palavras de Jesus são: amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo e fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Quem matar com a espada perecerá pela espada. Quando Jesus disse: não penseis que eu vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido e não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas crenças lançarão espada um contra o outro, e a divisão se fará assim, entre os membros de uma mesma família. Então, nas palavras de Jesus, eu vim lançar fogo à terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir ervas daninhas. Então, fala Jesus que quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei um Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Então, esses homens cansados, afinal de um combate sem solução, que só carreta desolação e leva o distúrbio até mesmo no seio das suas famílias, esses homens reconhecerão onde se encontra o seu verdadeiro interesse, no tocante a este ou a outro mundo, e certamente verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. E será então neste momento que todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a bandeira da caridade. E aí as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Palavras de Jesus. Meu irmão e minha irmã, após todas essas reflexões trazidas por Jesus, esclarecidas pelos evangelistas, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos que trouxeram essas mensagens, onde refletimos sobre a moral estranha, só temos que agradecer. Vibrar por uma humanidade que não necessite passar por estas tribulações, mas que o amor seja sempre o roteiro correto para as nossas
ações e escolhas para assim divulgar Jesus e conviver com Jesus, junto com os nossos familiares e com todos os nossos irmãos da humanidade. Que a paz e o amor de Jesus envolva nossos corações. Que assim seja.